Paz, povo de Deus, passando aí para deixar uma palavra aí para nossa meditação. Mateus 7, da palavra da Bíblia Sagrada, diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Eu acho interessante esse verso 3 aqui. Por que reparas tu no argueiro que está no olho? Argueiro aqui a gente pode dizer que é cisco, né? Em outras versões é o mesmo que cisco, tá bom? Por que reparas tu o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu? Eu acho muito interessante, estive meditando nessa passagem aqui há poucos dias. Por que ele fala cisco, né? Vou até alterar aqui, mas você pode estar conferindo aí na sua Bíblia. Por que ele fala cisco? Por que reparas tu o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? É interessante o seguinte, eu estava pensando sobre isso. Nós temos uma facilidade muito grande, né, de ver o defeito do outro e até de mencioná-lo, né, de dar um tamanho assim enorme, de perceber, né, com muita clareza o defeito do outro. Em contrapartida, somos bastante bonzinhos, né, conosco mesmos. Sempre temos uma justificativa para os nossos erros e defeitos. Mas Jesus ele está falando aqui: por que você repara o cisco que está no teu irmão, no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Olha só, pense. Eu quero te convidar para fazer uma reflexão. Pense num defeito do teu irmão, num defeito de alguém, da igreja. Isso é interessante, né? A convivência, porque é desafiadora a convivência na igreja, muitas das vezes, né? Onde, quando a gente se junta, um dado momento, as diferenças começam a aparecer. E é então interessante isso. Pense num defeito do teu irmão, mas pense num defeito muito ruim. Pense num defeito que você não tolera, que você não admite. Poxa, esse eu não admito. Alguns vão, não sei, talvez pensar na fofoca, outro na falsidade, outra no adultério, na traição e na pilantragem, pessoas que compram e não pagam. São muitos, né, variados. Mas pense num defeito que você não tolera, que você tem dificuldade de lidar. Com esse tipo de pessoa tem dificuldade de lidar. Pessoas que compram e não pagam. Não, pessoas falsas, pessoas fofoqueiras, pessoas nó cego, pessoas safadas. Então pense num tipo aí de defeito que você tem muita dificuldade de lidar. Pensou? Então, Jesus está falando aqui em Mateus 7 que esse defeito que a gente, o gritante mesmo, o gritante, o grande, o pior de todos, que você não admite muitas das vezes, que você tem uma dificuldade enorme de lidar com pessoas que tenham esse defeito. Jesus está falando que esse defeito, que para você ou para mim ele é gritante, ele é um absurdo, Jesus está falando que ele é apenas um cisco, que ele não é tão grande assim. Olha só, rapaz, que coisa terrível. Aí você fala assim: mas Senhor, mas você está falando que eu odeio o adultério, eu odeio a traição, e que isso não é tão grave? Não, não é isso. Jesus não está falando que não é grave, mas ele está falando que em você tem um mais grave. Então ele fala assim: você está olhando o cisco do seu irmão, no seu olho tem uma trave, nem você tem uma trave. Então isso é perturbador, isso é assustador.
E por que ele está falando isso? Eu acho interessante. Jesus, ele entendia muito, ele entende muito de homem, de ser humano, porque nós somos carne, a carne ela é podre, isso vai feder, isso fede, isso não vai morar no céu, a carne e não tem para onde correr. Mais cedo ou mais tarde você vai perceber que tem um monte de defeitos também. Por isso ele começa o versículo 1 falando assim: não julgueis. Não julgueis para que não sejais julgado. Não julgueis. Então, é interessante isso, porque se a gente parar para pensar nesse versículo 3, se você entender que você tem tantos defeitos quanto o outro, e vou falar uma coisa, e às vezes até maiores. Porque às vezes assim, você tem áreas diferentes, a gente tem defeitos em áreas diferentes, é só isso, mas todo mundo tem defeito, todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Então, se a gente perceber que somos cheios de defeito, vou falar uma coisa, você sabe o que vai mudar? Você vai ter mais compaixão do próximo. Nós vamos parar de ficar julgando os outros. Realmente é o que ele falou aqui. Nós vamos parar de julgar. Porque quando você for falar do outro, você vai pensar, falando: meu Deus, eu sou podre também, eu também tenho defeito, eu preciso da tua misericórdia. Então é isso aí que eu quero te chamar para fazer essa reflexão. Você entendeu? Entender as suas falhas, né? Humildade, saber quem você é, saber que somos humanos, que somos carnais e que temos defeito, e não são poucos, são muitos. Deus nos aceitou a si mesmo com todo defeito que temos. Então, a verdade, não temos direito de apontar, sair apontando: fulano fez isso, fulano é assim, fulano é assado. Pelo contrário, né? Precisamos sem julgamento a gente vai conseguir nos amar, né? Se amar melhor, amar mais e conviver melhor também, ter um pouquinho mais de paciência um com os outros. Amém? Quero deixar essa palavra aí. Ele fala aqui no qual: como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Tá vendo aí? A gente se preocupar com o problema dos outros, se preocupar com o defeito dos outros, se preocupar com a vida dos outros, quando nós somos tão falhos quanto. E tem áreas que ainda somos piores. Então, a palavra de Deus é extraordinária. Não julgueis. Né? Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ter a graça de Deus e a sensibilidade para enxergar as nossas limitações. Isso não é para você ficar se sentindo o pior do pior do pior. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Deus te aceita do jeito que você é, Ele me aceita. Agora, é claro que isso aí é para a gente ter um pouquinho mais de amor e não sair julgando os outros. Que quando a gente for apontar os outros, a gente vai olhar primeiro para nós. Primeiro você vai olhar para você mesmo, eu vou olhar para mim. E aí o que vai acontecer? Não vamos julgar, né? Vamos, pelo contrário, vamos amar, vamos conseguir nos aproximar e conviver melhor uns com os outros, amém? Que Deus continue abençoando aí e que o Espírito Santo ministre o melhor no seu coração, em nome de Jesus.